Ministro, essa fraude dos descontos do INSS foi descoberta porque se começou uma investigação. Quando que começou essa investigação? Essa investigação ela começou no final de 23, entidades inventadas e criadas para fraudar os aposentados, para extrair, tirar dinheiro dos aposentados. É algo muito grave. E o que o governo fez a partir daí? O governo investigou de maneira muito intensa por meio da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, detectou uma fraude e o presidente Lula foi muito incisivo no sentido de dizer, olha, isso precisa ser investigado, vocês precisam ir até o fundo nessa história. E a primeira coisa que a gente fez logo depois que a gente fez a operação e descobriu o que de fato tinha acontecido foi suspender esses descontos dos aposentados. Ou seja, nenhum aposentado hoje no Brasil que tinha descontos relacionados a essas entidades tem mais esses descontos acontecendo na sua folha de pagamento. Muito importante ressaltar, e para quem está do outro lado acompanhando com o celular aqui, a gente recebe várias fake news. Aquele celular, aquela rede social ali, estão inundadas de notícias falsas. Tem uma notícia dos 90 bilhões, né? Isso procede? Nessas horas aparece muita gente querendo ser oportunista, né? E tirar vantagem dessa situação, politizar a discussão, enfim, aparece de tudo, infelizmente. Essa história dos 90 bilhões não tem nem pé nem cabeça. Essa história não faz sentido algum. 90 bilhões de reais é quanto que a população brasileira pegou emprestado de crédito consignado em 2023. Isso não tem nada a ver com desconto associativo. E é um valor total, 90 bilhões. Aí pode ter gente, tem gente que reclama que, pô, eu não pedi esse empréstimo e eu tô recebendo esse recurso, agora também. E aí a gente tem que apurar, tem os canais para se reclamar. Mas 90 bi é o valor geral de empréstimos consignados. Então, assim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, é só um absurdo que, infelizmente, quem faz esse tipo de coisa não está querendo informar a população, está querendo enganar a população. Está muito claro que uma tecnologia criminosa, um modelo criminoso, uma engenharia criminosa foi montada pelo governo anterior. Foi montada nos estertores do governo anterior. Nós conseguimos desbaratar esta fraude, mas eu quero dizer para vocês que também não foi fácil. Todos aqui sabem, profissionais de imprensa, até porque está publicado no nosso relatório de transição, a situação lamentável que nós encontramos no INSS. Uma autarquia previdenciária desmontada, sem servidores públicos, sem sistema. Está muito claro para todos nós que foi perpetrado ali uma engenharia criminosa. Eu assisti a um vídeo de um esquerdista que é aquele esquerdista que a direita adora. Metade do tempo ele é anti-bolsonarista, metade do tempo ele é anti-Lula. E o sujeito nem a cara dá para bater. Ele criticou a ida do Lula à Rússia como se isso desse munição aos opositores de Lula. E nós somos testemunhas de que o Lula não precisa dar munição a ninguém. Eles atiram no Lula, independente do que ele faça. E ele ainda mostrou o pessoal da Globo News, né, que corrobora a opinião dele. Você pegar a Globo News para corroborar a tua crítica ao Lula é muito fácil. Eu vou desmascarar a Globo. Tem um livro que se chama A História Secreta da Rede Globo. Ali tem todo um documentário sobre as falcatruas e como foi instaurada a Rede Globo aqui no Brasil. Ela foi introjetada aqui pela Time Life americana. E depois foi como uma coisa meio obscura, deu a impressão que eles aplicaram um golpe na Time Life, a Globo ficou com todos os recursos e maquinários da Time Life, como se tivessem estatizado a Time Life. E isso foi feito quando era ministro das telecomunicações o Toninho Malvadeza, Antônio Carlos Magalhães. Então a Globo nasce em meio a um golpe. A Globo nasce em plena ditadura. A Globo tem o DNA fascista, o DNA da ditadura. Então você quer trabalhar na Globo? Venda-se fácil e você vai ter um local garantido ali. Muitos que lá trabalharam já nos contaram como é que é lá dentro. E a impressão que eu tenho é que esse comunicador, ele quer trabalhar na Globo. Quer Globo pra ele, é William Bonner. Nossa, mas o sujeito está infiltrado na esquerda como um canal de esquerda. Bem, tanto ele quanto a Globo disseram que o Lula ir agora para a Rússia não é algo bom, é algo negativo para a imagem do Lula. Aquela visão americana, sabe, que ele comprou? Ele adora Estados Unidos. Acontece que a única proteção que o Brasil tem contra o eventual golpe de um fascista como Trump, estimulado por Eduardo Bolsonaro, é a Rússia e a China. São os BRICS. Os BRICS são a única garantia que nós temos que os Estados Unidos não vá tomar o Brasil como quer tomar o Canadá, como quer tomar a Groenlândia. Tanto é verdade o que eu estou falando, que agora, há pouco tempo, 2 dias atrás, o Trump anunciou que
quer Fernando de Noronha. Ele quer anexar, ele quer usar Fernando de Noronha como se fosse um porta-aviões, como se fosse um local estratégico para comunicações, etc. Porque ele disse que houve um investimento do país dele lá e isso lhe dá direito. Quer dizer, todo lugar que ele investiu agora ele vai tomar. Legal, legal. Então agora, nesse momento, é muito importante que o Brasil esteja, sim, unido a Vladimir Putin. É o momento certo para o Lula ir conversar com Putin, porque o BRICS hoje é a salvação do planeta com as burrices que Donald Trump tem feito. E os Estados Unidos são defendidos pela Globo, independente do que façam. E hoje o Lula estar lá, nossa, é o país que invadiu a Ucrânia. Como se a Ucrânia fosse o país de Santos. É um país fascista, é um país que ameaçou a Rússia querendo entrar para a OTAN, quer dizer, a Rússia teria ali armas viradas para o território dela, e a Rússia não aceitou, assim como os Estados Unidos não aceitou armamentos em Cuba, quando a Rússia quis mandar armamentos para Cuba. Essa guerra foi estimulada pela OTAN, pelos Estados Unidos. E o Putin defendeu o que é dele. Nem gosto do Putin. O Putin é muito à direita e já sabemos o que ele faz com os seus opositores. Mas, na atualidade, a única garantia que nós temos de ser um país soberano é o Brasil estar aliado mesmo ao BRICS. Essa força que assusta os Estados Unidos e que assusta a Europa. A Rede Globo sempre apoiou o golpe. A Rede Globo sempre foi contra os trabalhadores. A Rede Globo sempre defendeu os Estados Unidos e nunca mostrou como é na China verdadeiramente. Elias Jabbour, um dia desses, escancarou na internet como que é a China e o retrato adulterado que os Estados Unidos e o Brasil faz da China. Pior, hein? Os chineses adoram os brasileiros. Eles acham que são amados aqui também. Mas aqui pelo menos metade dos brasileiros são paga-pau para americanos. São vira-latas mesmo, com um complexo de inferioridade, que nos submete àquele país terrível. Um país racista, o único país que jogou uma bomba atômica em outro país, um país que destrói a humanidade, que faz guerras, que promove guerras, e o pessoal está aqui vendo eles como mocinhos. O pessoal avalia os Estados Unidos pelos filmes hollywoodianos. O conhecimento que se tem dos Estados Unidos, para esses jornalistas, eu acho que a fonte deles são os filmes americanos. Criticar a ida do Lula para a Rússia, com os negócios que ele tem fechado em outros países, não é brincadeira, é a coisa mais ridícula, é a coisa mais ridícula que vocês falaram até agora. Parabéns. Vocês são uma esquerda de direita. A Globo nem isso é. A Globo é composta de fascistas. E estou muito decepcionado com vários jornalistas ali de dentro da Globo que se venderam. Há um ditado que diz que todo homem tem seu preço. Eu nunca acreditei muito nisso não, mas tô acreditando. Parece que o pessoal estabeleceu o seu preço. A Globo pagou e eles estão com a bandeira invertida. Parabéns. Vocês vão compactuar com a fome no mundo, vocês vão ser os culpados do Brasil continuar um país subdesenvolvido. Se a empreitada de vocês der certo. Parabéns, vocês são pelegos. Olha, companheiro Ivan Vieira, eu estava vendo o seu vídeo, o seu desabafo, e eu concordo com você. Olha, nós aqui, nós combatemos, nós desmentimos, né? Essa extrema-direita, nós passamos as informações corretas para a população, mas infelizmente eu concordo com você. Essa extrema-direita, ela sempre está um passo à frente da esquerda. Como vimos ontem, né, no Congresso Nacional, nós tomamos esse golpe pelas costas, esses deputados da direita, na calada da noite, né, aprovaram lá, derrubaram a lei, né, onde ia ser o julgamento do Bolsonaro, mais 35, 36 pessoas, quase anularam, ou seja, inocentando essas pessoas que fizeram o que fizeram no 8 de janeiro e mais outros aí que eu não vou comentar aqui para não cair meu vídeo. Então, mas olha, é muito triste, é lamentável, mas eu quero dizer uma coisa, companheiro, não adianta nós, criadores de conteúdo, jogar a toalha agora. Se a gente jogar a toalha, nós vamos entregar de mãos beijadas para essa extrema-direita. Então nós lutamos até aqui, nós vamos ter que ir até o fim. Pode ter certeza, se nós, criador de conteúdo, abandonar o barco agora, será o fim do governo Lula. E isso nós não queremos, porque é a nossa vida que está em jogo, né? Graças a Deus nós temos aqui, eu tenho aqui 250 mil seguidores, você também tem um monte de seguidores, que essas pessoas que nos ajudam, nos apoiam, eu agradeço de coração aos nossos seguidores, mas eles entendem o nosso lado, porque sabe a luta, o que nós passamos aqui diariamente, eu trabalho, chego do trabalho, venho aqui correndo para fazer vídeo, mas mesmo assim, é difícil. Tô indo agora pra Anápolis e assim, tô transportando de alegria e gratidão, eu tive que parar pra gravar esse vídeo. Fica aqui pra você ouvir por que ele tá tão feliz.
nós decidimos fazer uma caminhada, uma manifestação em Brasília numa quarta-feira à tarde, sol rachando, dia de trabalho. Isso já é difícil, porque a direita trabalha. É por isso que é muito difícil para nós de direita fazermos qualquer tipo de ato político durante a semana. Porque nós trabalhamos, ao contrário da esquerda que trabalha. A pessoa não estava trabalhando porque estava numa manifestação pedindo a anistia para golpistas, para criminosos, ou seja, é uma pessoa que deveria estar trabalhando, mas não estava porque resolveu ir para uma passeata, para uma caminhada. E aí vem dizer que a esquerda não trabalha, que a direita que trabalha. E aí vem aquela multidão de gente, dezenas de milhares de pessoas. Dezenas de milhares de pessoas. Tinha 4.000 pessoas, dezenas de milhares de pessoas. Porque a mentira faz parte do vocabulário dessas pessoas, né? A mentira está aqui em volta deles o tempo todo, eles não conseguem viver sem. Ontem seria julgado, votado na CCJ, uma ação, tá? Uma votação para suspender a ação penal contra o Ramagem, que é um deputado federal. Isso é uma prerrogativa da Câmara dos Deputados. E se passasse, a ação que o Ramagem faz parte, no qual o Bolsonaro também está dentro, teria que ser suspensa até o final do mandato do Ramagem. Então, olha só isso. Sendo aprovado, teria que ser primeiro na CCJ, depois no plenário. Sendo aprovado, o Moraes não poderá julgar Bolsonaro até o final de 2026. Ou seja, Bolsonaro não poderia ser preso até o final de 2026. E no finalzinho da caminhada, a gente foi mágico, sem ser Deus. No finalzinho da caminhada, a gente recebeu a notícia de que voltou na CCJ, ganhamos com muito mais votos, suspendendo a ação penal contra o Ramagem e, em consequência, contra Bolsonaro. Sabe aquele medo que a gente tinha? Nós vamos prender Bolsonaro, vamos prender Bolsonaro. Não podem mais prender Bolsonaro. Eles aprovaram esse negócio aí na Câmara dos Deputados para poder livrar o Ramagem do julgamento, que ele está sendo processado lá no STF, e aí tentar, junto com isso, livrar também o Bolsonaro. Eles querem, de qualquer forma, seja do jeito que for, passando por cima de quem for, livrar o Bolsonaro da justiça. E para isso, eles preferem criar manobras do que criar defesa, porque eles sabem que o Bolsonaro é culpado, eles sabem que o Bolsonaro é criminoso. Então eles vão criar qualquer manobra para poder tentar livrar ele, mas não vão pensar na defesa dele, porque se ele fosse inocente, ele estaria tranquilo com a defesa, porque ele, inclusive, tem direito à defesa. No plenário da casa, nós tivemos 315 votos. Oficialmente, a ação penal do STF, do Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro, está suspensa por 1 ano e meio, até o final de 2026. Acontece que essa prerrogativa que eles colocaram, ela vale para crimes cometidos por um parlamentar depois da diplomação. A diplomação geralmente acontece no mês de dezembro e o parlamentar toma posse no dia 1º de janeiro. E aí, dessa forma, a única coisa que eles estão excluindo do processo do Ramagem seria os atos do dia 8 de janeiro, pelo qual ele é acusado também. Mas ainda tem o que aconteceu antes, tudo começou a ser investigado lá em 2022. Então não é somente o dia 8 de janeiro. Ele ainda vai continuar respondendo, e se isso chegar até Bolsonaro, também vai continuar respondendo. Mas é isso que acontece, é isso que ele deixou muito claro nesse vídeo dele. Eles estão tentando livrar a barra do Bolsonaro a qualquer custo. E essa votação para suspender a ação penal contra o Bolsonaro, ela não é só para suspender a ação penal contra o Bolsonaro, mas acabar com essa justiça. É um recado gigantesco que a Câmara dos Deputados está passando ao STF. E o recado é: chega, nós não vamos mais aceitar que as nossas prerrogativas sejam atropeladas, que pessoas sejam perseguidas por suas opiniões e que a direita seja criminalizada. É claro, isso tudo é muito bem planejado. Eles fizeram tudo isso para que o STF depois derrube, porque isso é inconstitucional e o STF vai derrubar, para depois eles continuarem com essa história de que o STF interfere nas ações do Legislativo, que o STF está querendo legislar, e aquele monte de coisa que eles falam, para poder instigar as pessoas contra os poderes estabelecidos. Essa estratégia continua sendo parte do golpe, eles ainda continuam tramando o golpe. A tentativa de golpe ainda não acabou. Gustavo Gayer pede prisão de irmão de Lula à PGR após escândalo do INSS. Eu queria saber quem é Gustavo Gayer para pedir prisão de alguém. Gustavo Gayer. Falando em irmão, Gustavo Gayer, você pediu prisão pro seu irmão quando ele foi preso por matar um inocente? Para quem não sabe, Gustavo Gayer tem um irmão assassino. Sim, Frederico Gayer matou Herbert Rezende. Eles não se conheciam, nem chegaram a discutir. Simplesmente, em 97, em uma boate, as comandas deles foram trocadas. E ele ficou com muita raiva, foi até o carro, esperou a vítima sair e acertou o Herbert, que acabou falecendo no local. E família boa. E a gente não pode esquecer do próprio Gayer, né, gente? Que ceifou a vida de 2 pessoas no trânsito, o quê? Dirigindo embriagado. 2 pessoas, em épocas diferentes, tá? Isso aqui é um inquérito, tá na internet. Inclusive, eu acho que isso aqui foi disponibilizado pela deputada Silvia Alves, que explanou isso na internet. O tolerado é até 0,6 decigramas de álcool por litro de sangue. Ele tinha quase 18. Então eu acho muito feio um homem pedir prisão para alguém, sendo que nem ele pagou pelos próprios crimes, né? Galera, eu poderia esperar qualquer outro jornalista acabar com aquele vídeo mequetrefe mentiroso do Chupetinha, mas nada melhor do que assistir um jornalista da Jovem Pan, que é o Giroto, acabar, arrasar
e falar na cara do Chupetinha que aquele vídeo dele não passa de uma mentira. Fica ligado nesse vídeo aí que vale a pena assistir. O jornalista é o Giroto da Jovem Pan. Presta atenção. Nicolas Ferreira está sendo maldoso com o presidente Lula em relação a esse escândalo, a esse rombo na Previdência. A pergunta tem que ser direta e é muito simples. Em qual governo, Nicolas Ferreira, foi desbaratada essa quadrilha que realmente roubou bilhões dos nossos aposentados e pensionistas? Foi no governo do Jair Messias Bolsonaro? Ao que consta, foi agora, no governo do presidente Lula. E ao que consta no próprio vídeo que você publicou, desde 2016 as denúncias de irregularidades já aconteciam. E quem iniciou a investigação séria, ao invés de fazer medida provisória para o Congresso Nacional, talvez por medo, negligência, incompetência ou omissão do governo Bolsonaro, quem tomou a medida certa foi o Controlador-Geral da República, cargo de comissão, cargo de confiança do presidente Lula, que apurou, foi a fundo, fez o relatório e reportou a quem? Reportou a quem? A Polícia Federal, que com base nas informações do controlador, cargo de confiança do presidente Lula, é que iniciou outra investigação e deflagrou uma operação para desbaratar finalmente essa quadrilha que atuava na Previdência do Brasil. Ou seja, no governo Lula que iniciou-se de forma séria e deflagrou-se a operação para desbaratar e punir sim, mandar para cadeia esses criminosos. Não precisamos de CPI. Talvez lá atrás, no governo Bolsonaro, o senhor ainda não era deputado, não pode ser culpado. Mas talvez no governo do seu amigo Bolsonaro, aí sim caberia uma CPI para apurar o que estava acontecendo. Agora já está na Polícia Federal. Agora já estão denunciados os criminosos. Uma investigação no Poder Judiciário já está aberta para punir. Uma operação da Polícia Federal já foi deflagrada. Não vai ficar impune, não. E o ministro já caiu, já foi demitido pelo presidente. E o governo, sim, tem que buscar soluções para atenuar, para suprir o prejuízo de gente inocente que foi descontada ilegalmente, desde o governo de Jair Messias Bolsonaro. Fuja da ignorância, criatura. Parabéns, Giroto, por desmascarar esse canalha que não tem um projeto a favor do pobre. Ele é contra o fim da escala 6x1. Ele foi contra zerar o imposto da cesta básica. E, mesmo assim, ainda é adorado por fanáticos religiosos. É impressionante. Agora eu pergunto para vocês, parasita da excremento direito, cadê a CPI do INSS? Que vocês cantaram vitória lá no Congresso. CPI do INSS, nós vencemos. Cadê essa CPI? Bando de covarde. Ficaram caladinhos agora porque a Polícia Federal chegou perto do ex-ministro do Busto Diego, o Onyx Lorenzoni. Cadê a CPI? Bota pra cima. Bota pra cima se você for em macho mesmo, que eu duvido. Gente, curte, comenta e compartilha. Esse pessoal aí são mascarados. Tamo junto. Isso a Globo não mostra. O Brasil dando certo. O Brasil se transformando cada dia mais naquilo que tem que ser. A população feliz, a população contente. Contente com aquilo que está sendo. O Eduardo Bolsonaro não cansa de fazer fake news. Semana passada ele anunciou que viria para o Brasil uma pessoa responsável pelo Departamento de Sanções do governo norte-americano para aplicar sanções sobre o Alexandre Moraes, o Supremo Tribunal Federal e o próprio governo brasileiro. Apareceu aqui um tal de David Gamble. Esse cara veio aqui para discutir a repressão a grupos criminosos organizados. Se reuniu com o Flávio Bolsonaro, que ele mesmo desmentiu o irmão Eduardo Bolsonaro. Depois esse David Gamble reuniu também com o governo brasileiro. É uma mentira. No fim, quem se reuniu com o Jair Messias Bolsonaro foi um assessor de quarto escalão chamado Ricardo Pita, que não tem nada a ver com esse assunto. Eduardo Bolsonaro, você devia era vir trabalhar aqui na Câmara dos Deputados, que é o teu emprego, não ficar passeando aí nos Estados Unidos.